Então ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Aqui nós temos dois comentaristas, mais à esquerda, em vermelho, escureceu-se o sol e o ar, e isso provavelmente estará concentrado no antigo território do Império Romano. Esse aqui é um dos defensores de que a grande maioria desses eventos vão se dar ali, na região onde era o Império Romano ali. Sul da Europa, norte da África, o Mar Mediterrâneo, o Oriente Médio também. Esse outro comentarista, a respeito do abismo, simboliza a prisão e lugar das trevas, no qual os espíritos rebeldes estão reservados para o dia do julgamento. Menciona-se 7 vezes no Apocalipse. Então, só para nós deixar registrado essa questão aqui da fumaça da grande fornalha. Escureceu-se o sol e o ar, lá em Joel capítulo 2, versículo 1 e 2, falando sobre o dia do Senhor, ele diz assim, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dias de nuvens e negridão. Apocalipse 9:3, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Gafanhotos do abismo, esse primeiro comentarista, à esquerda da tela, essas criaturas não pertencem de forma alguma ao reino animal, eles são espíritos das trevas. Os promotores de Satanás têm obscurecido, já no tempo de hoje, a mente das pessoas com falsas filosofias e falsas religiões. A Bíblia diz que o diabo tem cegado o entendimento dos incrédulos. Manter os habitantes desse planeta na obscuridade espiritual é, sem dúvida, o grande projeto de Satanás para sepultá-los no inferno. Então, de fato, aqui ele faz uma aplicação prática nesse comentário dele, trazendo para a nossa realidade, e eu concordo com ele. Satanás ele tem certamente isso em mente, levar o máximo de seres humanos para a perdição junto com ele. Mais outro comentarista à direita da tela. Estes são gafanhotos demoníacos, como os versículos seguintes demonstram. Eles, sobre esse poder que eles têm, refere-se ao aguilhão em suas caudas e a dor que ele causará. Essa questão de gafanhoto a gente via também lá no Egito, no Antigo Egito, quando o Senhor manda aquelas 10 pragas, e essa dos gafanhotos é a 8ª praga. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 10, versículos 14 e 15. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Então gravem principalmente essa frase aqui. Nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. É por isso que eu concordo que esses gafanhotos aqui de Apocalipse não são insetos, mas sim demônios, como a maioria acredita. Então lá ainda, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara as chuvas de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Salmo 105, versículos 34 e 35, falando também sobre a 8ª praga de gafanhotos, lá no Egito. Moisés falou, e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Levítico também vai falar sobre gafanhoto devorador. E Provérbios 30, 27, os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Gafanhotos, 8 provas de que eles não são gafanhotos comuns. Primeira, eles não comiam ervas, verduras ou árvores, como fazem os gafanhotos comuns. Aí ele diz para comparar a 8ª praga de gafanhotos comuns no Egito, que destruíram tudo que era verde. Eles têm um rei, gafanhotos comuns não têm. 3. Eles não se sufocam com a fumaça, nem se queimavam com o fogo do abismo, como aconteceria com os gafanhotos comuns.
4. Essas criaturas agora estão confinadas às regiões infernais por causa de seus pecados. Nenhuma criatura é confinada à prisão, a menos que tenham pecado. Os gafanhotos comuns não estão no abismo. 5. Eles são seres espirituais e, portanto, não podem ser destruídos pelos homens mortais. Do contrário, os homens não os temeriam, como temem aqui. Os homens podem destruir gafanhotos comuns, independentemente do número deles. 6. Eles são seres inteligentes, capazes de receber ordens e seguir a liderança. 7. Eles têm poder para atormentar os homens como escorpiões. Gafanhotos comuns não têm este poder. 8. E último, sua descrição prova que são seres espirituais inteligentes e não gafanhotos comuns da terra. Eles têm, 2 pontos, corpo como o do cavalo, cabeça como a do homem, coroas de ouro, cabelos como as das mulheres, dentes como os dos leões, couraça de ferro, asas, caudas e aguilhões de escorpiões. Estes são seres literais, pois cada afirmação sobre eles prova que são reais e capazes de ter contato físico com o homem. Podem ser vistos, pois os homens os veem e fogem. Fazem um ruído ensurdecedor enquanto voam. Não poderiam ser simbólicos, pois todos os símbolos nas Escrituras são explicados e ficam claros no que diz respeito ao seu significado. Apocalipse 9:4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Sinal na testa, esse autor aqui mais à esquerda, ele confirma exatamente isso, 144 mil judeus. Dá-se uma ordem especial aqui aos anjos da 5ª e 6ª trombetas, para que não os firam, enquanto os primeiros anjos do juízo é ordenado que não toquem suas trombetas até que sejam assinalados. Aqui nessa altura eles já foram marcados. Portanto, eles estão sendo protegidos contra todas as pragas. Isto prova que todos eles estão vivos no momento destes juízos. Do contrário, não poderiam ser protegidos. A ordenança de Deus, ela é bem interessante a gente comentar, porque é dada uma ordem para eles. Foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Isso aconteceu no livro de Jó, a gente tem isso como exemplo. Jó capítulo 1, versículo 12, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, falando de Jó aqui. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, de fato, ele só fazia aquilo que o Senhor permitia a ele. Sobre esse selo de Deus, fala dos 144 mil, lá em Apocalipse 14, 1 também. Um outro spoiler aqui, o Cordeiro e os 144 mil selados, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Então, fica bem claro com relação a quem é esses que estão marcados na fronte. Êxodo 12, 23, aqui durante a instituição da Páscoa, o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na larga da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Ezequiel capítulo 9, versículo 6, os castigos de Jerusalém: matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Esse autor, mais aqui no rodapé, ordenado: os gafanhotos normais destroem a vida vegetal, mas a esses não foi permitido fazer isso. E o selo de Deus refere-se, então, aos 144 mil judeus que aceitaram Cristo como seu Salvador. Apocalipse 9, 5 e 6... E foi-lhes permitido, não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Ainda sobre as limitações de Satanás, na aflição de Jó, aqui mais uma vez Satanás se apresenta diante de Deus
E o Senhor diz a ele: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Comentarista mais abaixo aqui, também quase no rodapé: os atormentassem. Isso será literal. No entanto, essas criaturas serão invisíveis. Para o outro comentarista, elas são visíveis. Para este aqui, já são invisíveis. Procurarão a morte. O fato de que a dor será tão terrível que as pessoas quererão morrer significa que, de fato, ela será terrível. Evidentemente, os analgésicos não surtirão efeito. A operação destes gafanhotos, sua descrição e sua obediência ao mando do maligno revela que são seres diabólicos e não insetos.